Os 4 pontos cardeais da fé, com o irmão Marcondes Galo. O segundo ponto cardeal da fé é o exercício da fé, baseado em 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 3, e Tiago, capítulo 5, do verso 17 ao 18. Quando Elias saiu do palácio do rei Acabe, após haver pronunciado a sentença da estiagem, que não choveria por 3 anos e meio, olhando ao seu redor para aquela terra tão fértil, cheia de ribeiros e paisagens exuberantes, parecia impossível cumprir-se aquela sentença. Sua fé foi provada, e não foi senão mediante forte exercício de fé que ele manteve sua crença na sentença, apesar das aparências. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Daniel 6, capítulo 6, verso 20 ao 23, ali está relatada a história de Daniel quando estava para ser lançado na cova dos leões. E observe agora a situação em que estava o profeta. Qual era a realidade para Daniel diante da cova dos leões? O que os seus sentidos lhe falavam? O que ele podia ver eram leões famintos, exibindo dentes afiados. O que ele podia ouvir eram bramidos de feras. O que seu olfato podia sentir era o odor dessas feras. Porém, o seu hábito de orar 3 vezes ao dia, Daniel 6, verso 10, lhe robusteceu a concentração e a fé, de modo que zombou das aparências e, diante de grande evidência contrária, crera no seu Deus. Daniel 6, verso 23. E ele saiu ileso. Imagine que você estivesse naquela cena, em que Daniel estava para ser lançado agora na cova dos leões. Você veria alguma possibilidade de Daniel sair vivo daquela situação? Imagine a situação de Daniel agora, imagine a sua imaginação, o que a sua imaginação poderia ter criado naquele momento. Quando nós vamos passar por uma situação de perigo, e quando nós prevemos esse perigo, é muito comum que a nossa imaginação já comece a pintar aqueles quadros horríveis do que pode acontecer conosco. Seja imagens de acidentes ou de você está sendo assaltado de alguma forma, passando por uma situação complicada. A nossa imaginação nessa hora, ela ganha asas e começa a trazer um futuro para nós que talvez jamais será uma realidade. Daniel tinha que enfrentar a mesma dificuldade que nós. E Daniel, diante daquela realidade, do que ele podia ver, do que ele podia ouvir, do que ele podia sentir, ele concentrou-se no seu Deus. E isso é o exercício da fé. Muitas vezes, quando pedimos algo para Deus e cremos que vamos receber, as coisas continuam iguais ou até pioram. Esse é o momento do exercício da fé, pois a fé é a certeza das coisas que não se veem e não das que vemos. Hebreus 11:1. Não podemos pousar os olhos nas dificuldades. Esse é o segundo ponto cardeal da fé, o exercício da fé diante de aparências contrárias, diante de uma realidade cruel, você continuar acreditando naquilo que você espera receber, naquilo que você espera realizar.